O charme de Mônaco nunca sai de moda, mas a verdade é que para quem ama ver ultrapassagens e disputas roda a roda, o circuito mais tradicional da Fórmula 1 tem deixado a desejar. A corrida de 2025 trouxe um novo campeão. Nas ruas do Principado, Lando Norris brilhou, mas apesar disso, as críticas sobre a falta de ação continuam fortes. E agora, quem entrou no debate foi ninguém menos que Christian Horner, chefe da Red Bull, que não poupou palavras. A única maneira de mudar a corrida é mudando o circuito. Será que estamos à beira de uma revolução em Mônaco? E o que exatamente Horner sugeriu? Vamos entender o que aconteceu, o que está em jogo e quais são as soluções possíveis para que a etapa mais glamourosa do calendário volte a entregar emoção também dentro da pista, para tentar mudar um pouco o panorama em Mônaco. A Fórmula 1 introduziu neste ano uma nova regra: 2 paradas obrigatórias nos boxes, com uso de pelo menos 3 jogos de pneus e 2 compostos diferentes durante a prova. A ideia era simples: forçar variações estratégicas, mexer nas posições e trazer mais risco. E até houve alguma movimentação nos boxes, mas o resultado na prática. Mais uma vez, quem largou na frente, chegou na frente. E é aí que entra Christian Horner, o chefe da Red Bull. Reconheceu que a corrida foi um pouco mais interessante do que no ano passado, mas fez questão de destacar: isso não é suficiente. Acho que não viu uma única ultrapassagem real durante toda a corrida. Se quisermos mudar de verdade, temos que mudar o traçado da pista. Segundo Horner, a única maneira de incentivar ultrapassagens é criar zonas de frenagem mais longas, por exemplo, na saída do túnel ou na curva 1. Mas como fazer isso num circuito que é literalmente formado pelas ruas de Monte Carlo? A pista foi desenhada nos anos 20 e desde a primeira corrida de Fórmula 1, lá em 1950, o traçado mudou pouquíssimo. Algumas curvas foram ajustadas, especialmente na parte da piscina e na rascasse. Mas o espírito do circuito é o mesmo há mais de 70 anos. Só que a Fórmula 1, essa mudou demais. Os carros de hoje são quase meio metro mais largos e têm um entre-eixos 1 metro maior do que os modelos da década de 50. Resultado, ficou impossível andar lado a lado em boa parte do circuito. E as ultrapassagens se tornaram um evento raro. Horner até brincou, dizendo que os carros são tão grandes hoje que mal há espaço para 2 juntos. E isso abriu espaço para outro comentário que viralizou durante o fim de semana. Naomi Schiff, ex-piloto e comentarista da Sky Sports, sugeriu colocar carros da Fórmula 3 em Mônaco. Eles são mais leves, mais estreitos e mais curtos. E ainda que sejam 10 segundos mais lentos, por volta, pelo menos, cabem 2 na pista. Mas essa brincadeira tem fundo de verdade. A Fórmula 1 está ciente do problema. E por isso, as novas regras de 2026 vão mudar o tamanho dos carros. O entre-eixos vai diminuir de 3.600 mm para 3.400 e a largura vai cair de 2.000 para 1.900 mm. O peso total também será reduzido em cerca de 4%. É uma boa notícia, mas será que só isso vai resolver? Christian Horner acha que não. Para ele, os carros podem até encolher um pouco, mas se o traçado não for alterado, continuaremos vendo uma classificação que define o pódio
e corridas sem grandes emoções. O GP de Mônaco é um símbolo da Fórmula 1. É glamour, é tradição, é história pura, mas como disse Horner, os tempos mudaram e os carros também. Talvez esteja na hora da pista acompanhar essa evolução. A regra das 2 paradas foi um passo, mas talvez seja só isso, um pequeno passo. E a grande mudança pode mesmo passar por uma reconfiguração do circuito. A pergunta que fica é: vale a pena mexer em algo tão icônico? Ou devemos aceitar que Mônaco é uma corrida diferente, onde a pole é quase uma vitória? E mais, será que as mudanças para 2026 realmente vão devolver a agilidade necessária aos carros para que Mônaco seja palco de disputas novamente? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você é Team Tradição ou Team Mudança? E o Horner, tá certo em pedir uma alteração no traçado? Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a gente te traz tudo e sem enrolação sobre os bastidores da Fórmula 1. Nos vemos na próxima corrida. Valeu e até mais.